Imagine você ser 5 vezes campeão da Copa do Rei, uma vez da Copa da Espanha, uma vez da La Liga, uma vez da Supercopa do UEFA e 7 vezes campeão da Europa League. E mesmo assim, você acaba sendo esquecido e até mesmo colocado fora dos maiores do seu país. Tá com adversários do próprio país, como Real Madrid, Barcelona, que vem ganhando os holofotes há muito tempo e garantindo até hegemonias na própria Espanha. Mas isso acaba agora. Vamos trazer esse clube de 135 anos de história à glória europeia, mas não com títulos secundários como a Europa League ou a própria Conference League, mas sim com o topo da Europa, a Champions League. Então vamos lá, começando a carreira com o Sevilla. Vamos ver aqui a questão do elenco, né? Como que ele está. Aqui está o elenco do Sevilla, é um elenco, né, bem mais ou menos, podemos dizer. O Sevilla já teve elencos bem melhores há uns anos atrás, se a gente colocar até recentemente, né? Ganhando a Europa League. A gente tem caras aqui como o Sanches, né? Um cara já veterano, 36 anos. Tem aqui o Azpilicueta também, 35 anos. Ele tá até sem a fotinha aqui no negocinho, né? Mas é um time que também tem uns carinhas até interessantes. O Ajuki aqui parece ser interessante, nigeriano, 27 anos, tem uma velocidade boa, né? Tem o Vargas aqui no meio, sueco, né? Seria não sueco não, né? Suíço no caso, né? 75 de overall. Então parece ter uma base, mas a gente vai ter que trabalhar bastante para conseguir realmente organizar esse time, né? Conseguir fazer, obviamente, brigar por coisas grandes, porque se a gente olha também aqui o banco, ó, Marcão aqui é para se aposentar no clube. Esse aqui é realmente um cara que tá há muito tempo, né, já no Sevilha, né? Aqui a gente consegue dar uma olhada um pouco melhor na jogador, né, por cada posição. Aqui a gente tem, no caso, 5 goleiros, só que o Vlachodimos aqui, que tempo atrás tinha um overall bem alto, né, até, mas hoje em dia tá com 72 só de overall. E 31 anos ele tá emprestado, né, no caso ele é do Newcastle. Provavelmente o nosso goleiro titular que vai ficar por um tempo é o Niland, né, ele vai ficar um pouquinho ainda, norueguês. Tem esse Ferlo, mas não acho que ele com 27 anos vai conseguir tomar a posição. Acho que talvez, não sei se nessa primeira temporada, mas possivelmente na segunda já seria bom um goleiro, ou até nessa temporada mesmo, só que pensando um pouquinho mais na segunda janela de transferências, pode ser, né? A gente tem também a questão dos laterais, que a lateral esquerda, o melhor é o Suazo e acabou a outra. Tem o Pedrosa aqui que tá emprestado, que pode ser que eu até chame ele de volta, porque queira ou não, ele tem a mesma idade, só que ele tem um overall a mais. Então pode ser interessante chamar ele. A gente tem as questões dos zagueiros também. Tem bastante no caso do zagueiro. Só que muitos já com a idade, querendo ou não, um pouco avançada, né? Como a questão aqui no caso do Marcão, com 29 anos, já tá numa idade ali que com 30, chegando perto dos 30, que já começa a cair. O Cardoso aqui com 31 é certeza de começar a cair. O Guedelj, né? Certeza de começar também a cair. O Spilicueta nem se fala, né? Ele tá com 78 aqui, mas até o final da temporada vai estar provavelmente próximo ali dos 73 ali, provavelmente, né? Não tem muito o que a gente fazer. Então, talvez pensar em um zagueiro, dá pra gente dar uma pensada. Saindo um pouco ali da zaga e indo também pro ataque, vai ser uma posição que a gente vai ter que dar uma olhada também, porque nosso atacante titular é o Sanches, né? Só que 36 anos, é um jogador para uma temporada só. Querendo ou não, acho que é o astro do nosso time em quesito de conhecido, né? Tem o Aspilicueta ali também, mas quesito no ataque é o Sanches. Tem o Mir, né? Que já jogou no Barcelona e tudo mais. Valência, se eu não estiver enganado. E no caso aqui ele está emprestado, né? Não, a gente emprestou ele, mas não sei se é um jogador que eu vá chamar, vou deixar ele lá emprestado provavelmente. Tem o Romero, que acho que
provavelmente eu vou focar nele, porque ele tá com 25 anos, 74 de overall. Dá pra tentar focar nele pra ele evoluir. E acho que ele passa. Nessa temporada mesmo, o Sanches. Mesmo o Sanches caindo, se não caísse, eu acho que ele já vai passar, né? O Sanches, querendo ou não. E tem o Adams, né? Também é um nigeriano, né? Outro nigeriano no time. Que dá pra gente também pensar, querendo ou não, ele é alto, né? Alto, forte, então dá pra gente tentar organizar entre o Romero e o Adams, né? No começo acho que o Sanches, por quesito de overall, mas provavelmente já vai mudar, né? Essa questão. E eu tinha falado da questão do Sanches, né? Ele ser o mais conhecido aqui, só que a gente, de quesito de overall, a gente tem, no caso, junto com a Aspilicueta, né? O Ajuk, né? Sendo o nosso melhor jogador. Eu acho que é um jogador que também dá pra eu tentar evoluir ele, porque ele tem só 27 anos e, querendo ou não, ponta, meia, né? Meia esquerda. Mas como a idade dele não é tão alta ainda, acho que dá pra tentar fazer ele evoluir. Eu acho que se a gente conseguir pegar o potencial dinâmico aqui do FIFA, né? Não sei se está ainda roubado, né? Do jeito que estava antes, mas se a gente conseguir fazer ele jogar, né? A gente conseguir alguns resultados, eu acho que tenho certeza que esse overall dele aqui, ele pega uns 80 e poucos aí, se brincar até bem mais, né? Que isso. Aqui é a questão da contratação da comissão técnica, né? Pro time. Eu vou contratar aqui os melhorzinhos mesmo, não tem muito o que a gente tá fazendo muito de diferente, né? Na questão da alteração. No caso que a gente pode ver aqui principalmente é a questão de como que a gente vai jogar. Eu gosto de jogar no quesito de posse de bola. Eu acho que dá pra gente tentar fazer isso, inventar um Guardiola 2.0 não, mas que tem um Luiz Henrique, mas um 3.0, né? Dá pra gente tentar colocar, trazer esse negócio de posse de bola, até porque querendo ou não é espanhol, né? Então a gente puxa um pouco do Barcelona, vai tentar puxar um pouco do Barcelona. Aproveitar também que o meio campo ali, nosso meio campo é recheado. Lógico que querendo ou não, o certo seria a gente tentar jogar qualquer coisa pelas pontas. Mas eu vou tentar primeiramente essa questão da posse de bola para ver como se sai. Se caso a gente não conseguir ou estiver perdendo muito, estiver meio ruim o time, a gente vai fazendo essa alteração mais pra frente, né? Deixando aqui referente à questão, né, do procedimento de plano de desenvolvimento, né, de cada jogador, aqui é meio que o básico, né, colocando os goleiros aqui, a maioria todos em goleiro livre, né, um goleiro que consegue jogar com os pés, porque querendo ou não, é importante, né, ter essa questão para tocar para eles e tudo mais. Mesmo que não é tão usado aqui no FIFA, mas eu mesmo acabo às vezes tocando para um goleiro e querendo ou não, o goleiro fazer cagada ali na zaga acaba sendo ruim. E para a questão da zaga aqui, padrão, marcação mesmo, não vou ficar muito alterando tanto. A questão dos laterais, eu gosto de alguns laterais mais ofensivos, né? Então eu vou tentar deixar mais ou menos nessa dinâmica, né? Tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita. E eu acho que até o momento eu não pretendo fazer nenhuma mudança de posição com nenhum jogador. Eu não iria fazer, mas a única que eu vou fazer vai ser a do Vargas, porque lá no esquema tático ele tá como MEI. Eu achei até que ele era MEI, né? Acabei nem reparando. Mas eu vou colocar ele como MEI, que eu acho que ele com 26 anos ali na MEI deixa ele solitário ali. Eu acho que ele tem, no caso, até estatística, né? Pra comprovar isso, a questão da condução, até do ritmo dele também. Questão ali, no caso do chute, eu acho que ele ali vai desenrolar. E no caso, até com a idade dele, ele vai conseguir evoluir bastante. Porque querendo ou não, vai ser praticamente só ele ali sozinho. Então, a única alteração realmente por enquanto de posição vai ser a questão do Vargas para MEI. Toda essa questão finalizada do plano de desenvolvimento de cada um, eu fui diretamente para a base, né? Ver a nossa base aqui, se a gente tem algum jogador que poderia valer a pena. No caso aqui, se for ver por overall, o maior overall seria esse Insua, espanhol, 17 anos. Zagueiro, só que o potencial dele acaba não sendo muito bom. De potencial, o melhorzinho seria esse Zupan, né? Croata, em 90 de potencial. Eu vou deixar todos eles aqui fazer, né? A questão fazer aqui, no caso, a questão do desenvolvimento deles, né? Deixar cada um treinando especificamente para cada posição, né?
E aí, dependendo de como for a evolução de cada um, como eu for vendo, se igual esse Insua, né? Espanhol, ele acabar evoluindo um pouco mais, aí eu subo ele, dependendo de como tiver lá no time titular. Não pretendo muito mexer na questão da base, só realmente se aparecer um cara muito bom. Mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? A gente acabar sempre observando, porque vai que aparece um cara realmente bonzinho ali, né? Que aí dá pra gente acabar usando. E continuando na base, no caso, a gente tem que colocar um olheiro, né? Então, o primeiro olheiro, no caso, que já vem, né? Ele não é muito bonzinho, mas a gente já vai colocar aqui diretamente na Espanha mesmo, onde a gente está, coloca por 9 meses. Vamos procurar aqui diretamente os zagueiros, MC e atacantes padrão. Realmente é o que a gente possivelmente vai acabar precisando por enquanto, né? E aí mais pra frente eu vou pegando outras posições que a gente pode estar tentando buscar, qualquer coisa contratar um pouco um outro olheiro pra a gente conseguir ter pelo menos essa questão da base. Como eu falei, eu não pretendo pegar muitos, né, jogadores da base, mas é sempre bom, como eu falei, ter para caso mais pra frente, assim que foi evoluindo o time, né, foi evoluindo a questão, aparecendo alguns jogadores bons da base, até a gente poder evoluir, quem sabe um deles da base nossa acabar ganhando a bola de ouro. E no caso, o Sevilla está com 28 milhões, né, de verba para transferências. Essa verba é até boa. Eu não acho que dá para ainda contratar um jogador ou outro ali com a qualidade um pouco melhor. A gente tem que ver no caso quais os jogadores a gente vai precisar contratar. Então, para isso é importante a gente ver diretamente qual é o nosso time titular e qual que é o nosso time reserva, né? E o time titular, no caso, tá feito, né? Então a gente vai aqui no gol com o Nyland, na lateral direita, Carmona, na zaga, né? A dupla de zaga, Salas e o Aspilicueta, né? No caso, o nosso veterano realmente e ganhador de Champions e tudo, né? Então é um cara realmente experiente. Na lateral esquerda aqui tem o Suazo. Vamos aqui pro meio, para a dupla de volantes, né? O Mendy, né? O 25 anos, é o cara que joga até de zagueiro também se a gente precisar. E o Gudelj, no caso é sérvio, né? 33 anos, é um cara já mais experiente. Provavelmente vai perder o overall, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui até ele continuar com esse 77. No caso, vamos pegar ele pra jogar realmente, porque como vocês podem ver ali no ritmo, é um cara mais paradão, né? Um cara realmente de meio campo, mas querendo ou não, o passe dele é bom. A gente tem as outras estatísticas também. A gente tem as outras estatísticas dele, né? De como combatividade, né? Que ele tem na questão de disputa de bola, chute de longe, né? Um ótimo chute que ele tem. Força no quesito do chute. Então, um cara que ainda a gente dá pra manter, lógico. É um cara já com a idade um pouco mais alta, né? 33 anos. Mas por enquanto vamos manter. Joga também de zagueiro se a gente precisar. Vindo aqui para um pouco mais para frente, a gente tem no caso Vargas, né? Que ele é ME, né? Meia pela esquerda. Só que eu vou transformar de MEI, porque eu acho que realmente é um cara que a gente vai usar. E se nessa posição eu acho que ele vai evoluir bastante, né? Indo para as pontas, né, para os meias, né, a gente tem aqui no caso o Januzaj, né, seria o ponta belga, né, 30 anos, é um cara mais velho, eu tenho quase certeza que eu não vou permanecer com ele, eu tô até pensando em transformar o Ajuk, né, que ele tava no caso na meia direita, só que eu acho que eu vou transformar ele realmente para meia direita e vender o Januzaj, ou deixar ele aqui no banco, mas eu não pretendo realmente usar, pois 74 de overall, 30 anos. Até as outras estatísticas deles não são muito boas, né? Questão do estilo de jogo, no caso. Ele até tem alguns bons, né? Mas não sei se realmente é um cara pro nível do Sevilla, né? Então provavelmente eu vou acabar vendendo. Na outra lateral esquerda é um cara que eu não pretendo vender, no caso, pretendo realmente continuar. A gente vê até pelas estatísticas de velocidade, é um cara muito rápido. Outras questões, no caso, não são tão boas, mas a gente pode tentar verificar. Tem playstyles, no caso de chute colocado e tudo mais. 27 anos, né, o Ajuk. Então é um cara que provavelmente, quase certeza que eu vou realmente manter. E acho que ele vai continuar, só se caso aparecer uma proposta muito boa para ele. E provavelmente ele vai continuar como titular por um tempinho considerável. E lá no ataque, por enquanto, né, o Alex Sanches é o nosso cara, um dos caras mais experientes aqui. O Aspilicueta tá com 35. Acho que ele é o nosso mais velho, né? Ele acho que seria o mais velho, com 36 anos aqui
no time. Ele ainda tem habilidades muito boas, né? Agilidade já não é muito o forte dele, mas ainda não é tão lento, né? Tem igual o Gudelj, né? Que tem 46, né, de ritmo. O Sanches está com 68. Para um atacante não é muito bom, mas ainda dá para o gasto, né? Que é considerando a idade dele. E para outras habilidades com quesito de controle de bola, essas questões, a habilidade dele, né, o nível dele ainda tá bom, né? Então, é um cara que vai ajudar a gente ainda nesse começo de temporada, como eu falei, eu acho que é mais ou menos a mesma questão do Gudelj, né? Não vai ficar muito tempo de titular, depende de como estiver indo, estiver fazendo gol, se começar a cair overall, não vai permanecer muito, até porque a gente tem caras no banco que possivelmente vão passar ele mais rápido, como o Romero, o Adams, né? Na questão do meio campo a gente tem, né, o Agomé, né, com 23 anos, né, que eu acho que vai passar bem rápido. Tem o Sol, né, também com 28 anos. A gente tem o Jordan, só que o Jordan já tá com 30, então não acho que vai subir muito. E outros caras aqui na lista de não relacionados, né, até no caso colocar o Ferno, né, aqui no time titular, né, no caso no banco, né, principal. E outros caras aqui no não relacionados, como o Peck, que eu possivelmente vou usar um pouco mais. Tem 22 anos, né? Um cara que não é moleque, dá pra ainda tentar usar. Vou ver o que eu vou fazer com ele. Tem o Nianzou, ele era, no caso, uma bela promessa. Hoje ele já não tá com um overall tão alto, né? Mas a idade ainda tá boa, 23 anos, né? Então possivelmente eu vou utilizar ele um pouco mais ao decorrer que os nossos outros zagueiros começarem a decair um pouco, né? E aqui no caso tá o time titular, né? No caso titular não, né? Time reserva, né? E teve no caso bastante interação. Uma coisa que eu percebi, que eu não percebi enquanto eu tava fazendo a questão do time titular, é a questão no caso do Gudelj, né? Que ele no caso ele é zagueiro, ele não é volante. Provavelmente eu vou acho que continuar usando ele como volante. Não sei, eu vou ver ainda. Como eu falei, eu vou pegar o time ainda pra jogar, né, com ele. Mas provavelmente eu vou continuar ele como volante, porque querendo ou não, o overall dele é alto. E pra zaga, eu não pretendo mudar, pois na zaga titular a gente tem o Azpilicueta, que vai cair good overall igual ele, né? Eu acho que ele, no caso, até mantém um pouco mais, querendo ou não, porque ele é mais novo também. E o Salas. O Salas eu vou querer manter, porque ele tem 23 anos só, então é um cara que eu acho que vai evoluir bem até. Daqui mais pra frente. E ele tem uma altura boa, 1,86 ainda. Ele virar um cara um pouco mais forte com 80 quilos. Então eu acho que eu vou manter ele. Tentar, no caso, manter ele para ver se ele vira realmente o nosso zagueiro titular e vai até o decorrer da série. Mas indo pro time titular, no caso, reserva, no time reserva principal, a gente tem no gol, no caso, o Farlon. Vem, no caso, depois na lateral direita com o Sanches. Na dupla de zaga, o Marcão, que já está há muito tempo aqui no Sevilha. O Cardoso também, que é um cara já um pouco mais experiente, com 31 anos. E na nossa lateral esquerda, a piorzinha realmente que a gente tem é o Osso, né? Um molequinho de 21 anos. Provavelmente esse aqui é certeza que ele não vai ficar. Provavelmente acho que chamar o Pedroso, se eu não estiver enganado, que ele tá emprestado, né? Porque não dá pra gente ficar com sendo reserva um cara de 61 de overall, né? Então provavelmente isso aqui eu vou vender ou até emprestar, né? Dependendo de como do que aparecer primeiro, eu mando ele fazer alguma coisa, emprestar. Se ele quiser ser gandula nosso, pode até ser. Mas indo pro meu campo também, a gente vem aqui pra volância com o Agumé e o Sol, né? Que são dois que provavelmente vão ser titulares mais pra frente. O Agumé, no caso, principalmente, que eu acho que ele com 23 anos vai evoluir bem e provavelmente vai ser o substituto do Gudelj, né? Se o Gudelj não for pra zaga antes, provavelmente ele vai perder a titularidade pro Agumé. Lá aqui um pouco mais na frente, né, como meia, a gente tem o Peck, né, que 22 anos, eu não tô botando muita fé, até se você olha pela questão das estatísticas, né, do que ele teria de melhor, então vou, né, pensar um pouco. Indo para a ponta direita é aquela questão que eu tinha falado, no caso a gente não tem nem reserva, né, pro Januzaj, só que eu já não pretendia nem usar ele de titular, então provavelmente o que eu vou fazer é comprar um titular. E aí ele fica para reserva ou eu vendo ele
contrato, chamo alguém da base, ou vendo ele com o dinheiro que eu pegar dele, contrato um cara um pouquinho mais novo, mais ou menos com a mesma faixa de overall. Não sei se eu vou achar, mas dá pra gente tentar procurar, porque eu não sou muito fã, até porque ele também é um ponta que não tem muita velocidade. Ele tem praticamente quase a mesma velocidade, o ritmo do que o Sanches. E a diferença é que o Sanches tem 36 anos e é centroavante. O Januzaj é ponta, né? E tem 30 anos, 6 anos a menos. Então eu vou ter que realmente ver para essa posição. E indo para, no caso, ponta meia esquerda, né? A gente tem o Alfon, é um cara de 26 anos. Ele parece ser até interessante. Eu acho que ele vai conseguir até fazer essa posição pra gente, né? Eu acho que até talvez usar ele um pouco mais. Ele não me passa tanta confiança. Mas isso é porque também a gente não jogou com ele. Não é um cara tão rápido pra ponta, mas também não é lento, né? Igual o Januzaj, né? Então pode ser um cara que, pelo menos pra reserva por enquanto, tá bom. O titular ele não vai ser. Então o que eu posso tentar fazer qualquer coisa é transformar, até se dependendo de como ele, se eu gostar dele, jogar ele pra meia direita, ou jogar, no caso, o Ajuki, né? Que é o principal, pra meia direita, e aí jogar com os dois, né? Pode ser uma boa também de fazer. E lá na frente eu decidi colocar o Romero, porque não, ainda é um overall a mais do que o Adams, né? Então eu preferi colocar ele. Ele também, no caso, tem o estatísticas um pouco melhor em quesito de algumas coisas, né? Até em quesito de velocidade, passe e tudo mais. Algumas coisas até empatam, né? Junto com o Adams. E além, no caso deles empatarem nessa questão, tem a questão do Romero jogar em várias posições. Como vocês podem ver, ele joga de atacante, de ponta esquerda, ponta direita e de meia esquerda. Então ele joga praticamente em todas ali do ataque. Caso eu quiser pegar aqui, tiver um dia que o Januzaj, se ele continuar, ou até o Alfon, eu precisar colocar precisar de um outro atacante do Adams ou do Sanches e quiser colocar o Romero na ponta, eu vou conseguir colocar, porque querendo ou não, ele também é um cara, não é um cara paradão, mas também não é um cara muito rápido, né? Mas ele ainda faz o feijão com arroz melhor que o Januzaj, né? Mesmo que acho que eu tô maltratando o coitado, mas provavelmente não, o bichinho não vai continuar. Uma questão pra gente olhar é a questão do banco, porque a gente tá com um banco bem, né, raso, né? A gente tem caras aqui que eram pra estar, no caso, como titular. Titular não, né? Como jogando aqui no nosso time reserva, né? E no caso não estão, né? Então é um caso da gente tentar, no caso, aumentar os jogadores, qualquer coisa até não vender tantos, né? Tentar contratar jogadores um pouco mais novos, que sejam um pouco mais baratos pra gente conseguir inflar o time, né? E aqui a gente tem uma mensagem do Delge, né? Oi, chefe, em nome de todo o elenco, eu gostaria de te desejar muito sucesso aqui com Sevilha, né? FC. No caso, eu já tô com o técnico padrão, né? A gente, obviamente, como começou agora, eles sempre mandam essa mensagem, né? A mensagem padrão que sempre manda em todo o FIFA, né? Mas vamos responder aqui. Temos um trabalho pela frente, né? Um trabalho pela frente. E aí, no caso, agora vamos avançar, né? Pra ver realmente que a gente provavelmente vai jogar essa questão do torneio de pré-temporada, só pra testar o time e ver como que a gente consegue funcionar o time, ver como que vai estar ficando, realmente quais são as posições que a gente vai ter que olhar. No caso, pontos meia esquerda, eu já vou ter que realmente tá dando essa olhada. No caso, é até bom a gente dar uma olhada aqui na questão das notícias, né? Aqui tem a nossa notícia, né? Sevilha FC anunciou a novidade de liderança, né? Matias Almeida, que realmente é o técnico do Sevilha atualmente, né? Matias Almeida é a pessoa certa, com atitudes certas e compartilha a visão de jogo, né? Do clube para o futuro. Ali tem as mensagens, né? Opa, errei o emote. Padrão do que já era antes, né? Muda no caso ali algumas coisinhas, como quem postou foi o Jornal Marca, né? Que realmente é da Espanha. Aqui tem outras coisinhas também. Meio que não mudou muita coisa daqui não. Tem que ver se ainda tá com aqueles bugs, né? Que dava de um monte de letra. Ou às vezes os comentários nada a ver, igual ali uma carinha de mal, entendeu? Por que ele mandou aquilo? Não sei. Mas vamos ver que se daqui pra frente a gente vê alguma coisa estranha, né?
No caso, enquanto a gente estava simulando, chegou uma proposta pelo Marcão. 5 milhões e 700 do Brighton. Não pretendo vender um Marcão por agora. É um jogador que tá há bastante tempo no Sevilla e ele é muito bom, né? Então não pretendo vender. Ainda mais porque, querendo ou não, o valor ele é baixo. Não vou conseguir contratar um zagueiro um pouco mais novo, 75 de overall com esse valor, né? Então eu vou por enquanto manter ele aqui no clube. Se ele mandarem por outros jogadores que a gente tem, né? Aí sim. Outra proposta que chegou aqui foi pelo nosso goleiro, que antes do reserva ainda, nem sei como que é, por empréstimo com esse time aí, Kocaelispor. Deve ser da Turquia, provavelmente, né? Vou aqui mandar aceitar por empréstimo aqui, um ano aí, ver que se eles aceitam, né? Chegaram mais duas propostas aqui, uma pelo Bueno, 65 de overalls, 1 milhão e 750. Não sei se vale a pena vender, porque querendo ou não ele acaba preenchendo um pouco o elenco, né? Eu vou vender, vou só delegar aqui, pedir um pouquinho mais. Pra também não, né, ganhar um dinheirinho ali em cima. Mas essa aqui me interessa, do Atlético Bilbao pelo Jordan. Eles têm o overall dele é bom, só que a idade dele já não é tão boa. Então dá pra gente tentar contratar um cara pro meio campo ali, até qualquer coisa pra ser já titular direto, né? Então é bom a gente negociar. Seria padrão, né, do jeito que tá, só essa camisa aí que tá... Não deixou eu ver nada do que tava escrito ali, porque era o mesmo contraste das letras, mas aqui eu pretendo. Deixa eu ver no caso aqui o que eles teriam para trocar. Não sei se eles têm um interesse, né? Ou se eles quisessem trocar no Sunset, né? Aqui seria top. Mas eles não vão querer. O Inai Gomes, será que eles gostariam de trocar? Não sei, porque ele é MEI, né? Não sei se vale a pena também. Talvez valeria a pena por causa da idade dele, né? E será que valeria a pena, cara? Mesmo com a idade? 79 de overall é bom, hein? Ou esse Boiro. Eu vou mandar por esse Boiro. Vamos ver o que eles fazem. E eu vou pedir... qual que é? Se eles trocassem, deixa eu ver. Pedir aqui mais 3 milhões. Boiro mais 3 milhões. O que vocês me falam? Ixi, recusaram. Irmão. Não foi dessa vez. Felizmente ele nem negociou. Tá bom, não tem problema não. Eu vou... Daqui a pouco deve chegar mais propostas pelo Jordan. Eu nem coloquei ele na lista de transferências aqui, ó. Mas provavelmente vai chegar bastante proposta para ele e aí a gente vai olhando, né? Até no caso eu quero vender alguns jogadores primeiro para depois a gente começar realmente a contratar, né? E aí a gente tem um primeiro jogador saindo, né? No caso, acho que o goleirão, o Romero? Deve ser, né? Isso, Rafa Romero. Foi pro Kocaelispor. Foi por empréstimo. A gente já não ia usar ele mesmo, então tá de boa. A negociação, no caso, pelo Varangian, no caso ele acabou dando... Varangian não, né? A negociação pelo Manu Bueno, no caso, né? O Varangian que não... Varangian, no caso, que não aceitou o que a gente queria, né? Então... acabou não dando certo, mas depois a gente vende esse jogador. E eu acabei aqui passando da pré-temporada. Acabei passando sem querer da pré-temporada, eu nem percebi, fui simulando e aí passou. E agora vai ser já diretamente a liga. Não tem problema não, a gente começa jogando fora que o primeiro jogo que a gente vai ter vai ser diretamente contra o Bilbao, fora de casa. É uma pedreira, mas vamos pra cima, a gente tem até aqui o calendário, né? Bilbao, Getafe, Girona. Um começo de calendário que não é tão ruim, né? A gente tem alguns jogos ali mais chatinhos, como aqui o Bilbao fora de casa, tem o Girona fora de casa, mas depois tem alguns jogos mais tranquilos. Aqui que já começa a pesar, que é o Barcelona, mas dentro de casa. Então, são jogos que dá pra gente tentar buscar alguma coisa. Eu pretendo nessa temporada é tentar pelo menos alguma competição europeia. Isso é o mínimo no caso que eu acho que o Sevilla deve brigar, né?
Europa League pra cima. Conference League pra mim, né, não dá. Mesmo que na última temporada nem isso pegou, né, praticamente, mas vamos tentar uma liga realmente importante, né? E aqui chegou mais uma proposta, no caso essa pelo Alphon. Eu não sei se vale a pena vender o Alphon também, porque querendo ou não, ele é um jogador com um overall bem alto e ele tem até uma idade ainda boa. Eu vou recusar por enquanto, pensando que talvez mais pra frente vai chegar uma melhor, mas por enquanto eu vou recusar. E olhando no caso algumas questões de contratações, eu já coloquei até alguns jogadores aqui rapidinho, né? No caso que a gente poderia até contratar alguns jogadores que o nosso próprio olheiro trouxe. Em questão de goleiro, o Sanches, que é um goleiro que no Chelsea não entregou realmente o que o Chelsea esperava, mas que pro nosso time ele seria uma bela contratação. Lógico, ele seria talvez um pouquinho mais ali, praticamente toda a nossa verba, mas é um jogador que se viesse seria para fechar o gol e ele tem uma idade ainda não tão avançada, né? Tem 27 anos, e ele é um goleiro bom, né? Não é um goleiro tão mal. Agora indo para posições que a gente possivelmente realmente precise um pouco mais, seria as laterais, né? E no caso principalmente a lateral esquerda, um cara que eu achei que dois caras no caso principalmente que eu achei que poderiam realmente resolver a nossa lateral é o Chavarria, né? No caso do Raio Vallecano, né? Ele tem, no caso, 27 anos, 77 de overall. É um cara que realmente ele seria mais ou menos igual o Sanches, né? Ele seria praticamente nossa verba toda, só que esse é para uma posição que a gente realmente está precisando um pouco mais e provavelmente ele viria até para ser titular, né? Além disso, tem também o Sessegnon, né? Que era, no caso, uma promessa, jogou no Tottenham, né? Também. Só que ele seria mais barato, tem a idade menor, só que também tem um overall um pouco menor. Seria uma opção também se a gente não quiser gastar tanto agora, né? Mas eu acho que eu ainda talvez tentaria pechinchar aqui no Chavarria, né? Porque ele, querendo ou não, ele tem umas estatísticas boas ali de ritmo e tudo mais, então eu acho que ele seria um jogador bem completo para vir para cá. O que eu me interessei também foi esse aqui, o calma que eu vou acertar a pronúncia. Saelemaekis. Salemaekis. Não vou acertar a pronúncia, rapaziada. O Alex, né? Pegando o primeiro nome dele. Tá no Milan, né? Aqui, Milano, né? Aqui no nosso EA Sports FC. Mas é um jogador que ele tinha um bom potencial antes, né? E aqui ele continuou com um overall bem alto. O problema é o valor dele. Ele custaria toda a nossa verba, e eu não sei se vale a pena gastar em um único jogador. Mesmo que ele viria, é uma idade boa, ele viria para ser realmente o titular direto, né? Outros jogadores que a gente tem também tem esse mexicano, Alvarado, né? Tá ali com o bagulho parecendo o Vidal, né? Lá do Chile. É um jogador bom, só que é mexicano, não sei se vale a pena. É daqueles mexicanos que sempre ficam passes livres, né? Ele viria de graça, mas acaba sendo meio roubado, né? Porque, né? Querendo ou não, sempre tem nos sítios. Eu mesmo não gosto muito de comprar. Diga aí vocês aí se vocês gostam, né? Costumam contratar esses caras. E eu normalmente não costumo porque acho que fica muito fácil. Se eu quiser, eu faço um time todo só com esses mexicanos do passe livre. Mas eu puxei ele aqui porque o nosso orelha mandou, né? Porque pode ser que se realmente a gente estiver precisando muito, seria uma boa contratar. Um cara que eu acho que a gente poderia contratar e que realmente acho que poderia até valer a pena seria esse jogador americano, né? O Zendejaz, né? Ele tá no caso acho que seria o Cremonese aqui, acho que né? O Cremonese, esse time. Ele tem 27 anos, né? 76 de overall. Ele é baixinho, mas ele é bem rápido. A gente vê pelas estatísticas dele aqui. Ele é um jogador bem rápido. E aí tem ali no caso a condução ágil, né? De estilo, né? E seria até baratinho, né? Seria 8 milhões. Eita, não seria, porque ele acabou de chegar no clube. Então esquece tudo que eu falei. Um outro jogador que a gente poderia contratar que seria meio que
para futuro, né? Seria esse Cancellieri, né? Cancellieri aqui seria baratinho, esse sim a gente conseguiria contratar, né? Pagar ali 4 milhões, 5 milhões ali no máximo. E ele viria baratinho lá da Lazio, né? Da Lazio, no caso, né? Só que ele não tá com os overalls, estatísticas, né, tão altas. Mas poderia ser para pegar a titularidade mais pra frente, né? Uma opção boa. Enquanto essa é a nossa lista aqui que eu coloquei, o que eu pretendia, a posição que a gente mais precisa é a lateral e a questão no caso dos pontas, né? Então eu acho que primeiramente eu vou contratar a questão dos laterais, né? Um desses dois aqui provavelmente que eu vou contratar. Eu tô pescando no caso e pensando um pouco mais no Chavaria. Só que, né, o Sessegnon é mais barato, então depende muito. Eu vou dar uma pensada aqui. Primeiro jogar o primeiro jogo pra gente conseguir testar o time. E por enquanto é isso. Vou deixar por enquanto pra gente continuar no próximo vídeo. Vou estar encerrando por aqui. Aqui foi mais uma questão de explicação. Próximo vídeo a gente provavelmente já vai fazer a estreia contra o Atlético Bilbao na Liga Espanhola, né? No caso, provavelmente é o único campeonato que a gente vai precisar focar. Tem também a Copa, né, da Espanha, mas não sei se dá, porque querendo ou não, a gente tem, né, Real Madrid, temos também a questão do Barcelona, né, jogando junto com a gente, mas a gente dá qualquer coisa pescar ali. Tem um Atlético de Madrid também que dá pra gente tentar vencer ali, ainda mais no quesito de mata-mata. Mas o meu objetivo principal é aqui, ó, quinto lugar ali, pra gente conseguir garantir a Europa League, ou até, quem saiba, né, aqui a gente conseguir uma Champions League. Título é quase impossível, mas também não dá pra deixar de sonhar, né? Só a gente realmente fazer um time decente, e aí a gente obviamente consegue tentar brigar pelo menos por essa questão do título, mesmo que não seja a obrigação até o momento. Vocês deixem, né, nos comentários se vocês tiverem, né, algum jogador que vocês acham que dá pra gente trazer aqui pro nosso time, logicamente pensando em jogadores um pouco mais que realmente poderiam vir pro Sevilla, né? Não jogadores já básicos do FIFA como o Endrick, os jogadores assim que na vida real não viriam para cá. Então a gente sempre tenta buscar um pouco do realismo aqui. Mas deixa aí nos comentários, também se inscreva, por favor, deixa o like, até porque querendo ou não, esse é o primeiro vídeo do canal, né? E eu tô obviamente me esforçando o máximo para tentar deixar o vídeo o mais rapidozinho ali possível, né, na medida do possível, e obviamente de um jeito que vocês consigam entender e também se divertir, né, imaginar como se fosse vocês mesmo fazendo, né, o modo carreira aqui junto com o Sevilla, né, e também de uma forma que vocês acabem também se divertindo, como eu falei, assistindo o vídeo, tá? Então é isso, valeu, falou e até a próxima.